Bom dia, Beth. Estamos online. Tudo bem? Bom dia, André, Luciana, Neto. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Bom dia, Jéssica, bom dia, Beth, André, José. Que legal. Bom, então, bem-vindas e bem-vindos a todo mundo que está conectando na programação do TEI Online. Eu sou a Jéssica, sou gerente da DESAMPA. Estou aqui com a Beth, que é da equipe da gestão do TEI Aparelheiros. E uns convidados muito especiais para falar com a gente sobre o Liga os Pontos, que é um dos programas com a qual a DESAMPA tem parceria, e uma parceria super feliz em diversos projetos, um deles, inclusive, o próprio TEI Aparelheiros, que é cofinanciado, né, copatrocinado pelo projeto, né, dentro desse programa a parceria com a Bloomberg. Então, Neto, obrigada de você estar aqui com a gente também. Bom, a DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, ela é ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e um dos nossos programas é o TEIA, o Programa de Coworkings Públicos e Municipais. Nós já temos 5 unidades na cidade de São Paulo, um deles em Parelheiros, talvez o primeiro coworking voltado a negócios rurais de que a gente tem notícia, numa parceria muito bacana com o projeto Liga os Pontos, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Então, Beth, depois acho que você vai deixar os telefonezinhos da DESAMPA aqui. Então, se você está conectando, você é microempreendedor individual, você é produtor, e tem alguma dúvida, né, sobre negócio, sobre formalização, pode entrar em contato com a DESAMPA, a gente vai deixar e-mail, vai deixar os telefones também, e é isso. Qualquer dúvida também, podem acessar desampa.com.br/teia, que é o site do programa. E aproveitando para anunciar que, além desses 5 espaços, nós vamos inaugurar mais 2, nas regiões de Heliópolis e do Jardim Edite. Então, aqui na própria página do Facebook, vocês podem ver lá no nosso header, tem um concurso aberto, assim como a Associação Pro Brasil faz a gestão hoje do TEI Aparelheiros, nós estamos buscando entidades que tenham esse trabalho, né, voltado, trabalho socioeconômico nas regiões, para nos ajudar também com a equipe e fazer a operação dos espaços. Então é isso, vou passar a bola para vocês e, de novo, muito obrigada de vocês disponibilizarem o tempo para participar da nossa programação online nessa época de quarentena. Obrigada, Jéssica. Tchau, tchau. Até mais. Então é isso, pessoal. Bom dia a todos e todas que nos acompanham em mais uma live aqui do TEI Aparelheiros. Hoje a programação está bem especial, né? O projeto Liga os Pontos vai trazer um pouquinho dos estudos desse projeto. Então, o TEI Aparelheiros, né? Já se colocou aqui sobre o projeto, mas só para reforçar, é uma operação da Associação Pro Brasil, né, com uma realização da DESAMPA e o apoio da Bloomberg Philanthropies e do projeto Liga os Pontos. Então, vai ser muito legal, né, a gente ter esse feedback. Hoje a gente tem, então, aqui o secretário adjunto, né, José Amaral Wagner Neto, que é coordenador do projeto Liga os Pontos. A gente também tem a professora Luciana Travassos, né, que é professora do programa de pós-graduação de Planejamento e Gestão do Território da Federal, do ABC. E também aqui o André Biasotti, né, que é mestre em agricultura urbana, integrante, né, da Articulação Paulistana de Agroecologia e do Movimento Urbano de Agroecologia, o MUDA-SP, também é conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável de São Paulo, e integrante da União de Hortas Comunitárias de São Paulo. Então, eu acho que esse bate-papo vai ser bem interessante, né, a gente tem aí o projeto, tem a universidade, tem o movimento social articulando e falando um pouquinho sobre a agroecologia e esses assuntos relacionados aí com o território de Parelheiros, que é muito importante serem apreciados. Então, pessoal, eu vou deixar vocês se apresentarem, vou passar aqui a voz, né, e a palavra para o Neto, que vai fazer uma apresentação, e vou abrir agora, não sei, Neto, se já deixa aberto aqui a apresentação. Pode ser. Pode ser, então. Vou comentar alguma coisa antes, daí a gente já entra na apresentação. Ok. Então, fica à vontade para falar, Neto. Está contigo. Tá, ok. Obrigado. Primeiro, agradecer aí o convite da DESAMPA e do TEI Aparelheiros. O TEI Aparelheiros é uma inovação incrível, né, na área de agricultura,
nas grandes cidades. Eu acho que não tem, eu não conheço pelo menos algo similar, e que está dando muito certo, né? E um exemplo é esse encontro que nós estamos fazendo aqui para discutir. Agradecer a presença da Luciana, da professora Luciana, e do André, que são especialistas nesse tema que nós vamos discutir, e eu acho que vai ser enfim, uma oportunidade muito boa para o projeto Ligue os Pontos, e especialmente para a gente apresentar um dos principais produtos desse projeto, que é o cadastro dos produtores rurais que o Ligue os Pontos fez, né, na zona rural sul de São Paulo, que nos apoia as informações, elas permitem uma discussão muito grande, né, da problemática da agricultura urbana na cidade de São Paulo, e também eu acredito, um esforço inédito, né, de um programa de agricultura urbana, de fazer esse tipo de levantamento para poder, finalmente, a gente avançar nessa discussão com base em dados e informações que fundamentem as políticas públicas que a gente está articulando nesse território. Eu vou fazer a apresentação do cadastro. A Patrícia Sepp, que foi quem coordenou e quem, junto com a equipe do Ligue os Pontos e também com o GeoInfo, que é uma coordenadoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que apoiou enormemente esse trabalho, a Patrícia está junto conosco aqui, ela pode, enfim, ela domina muito mais do que eu. Mas, de qualquer forma, eu quero aproveitar também, através do cadastro, e pontuando algumas coisas que nós estamos desenvolvendo no projeto, né? Então, você tem um dado, um diagnóstico, e, enfim, como que nós estamos endereçando. Não vai ser possível comentar tudo que está sendo feito no Ligue os Pontos, mas eu acredito que isso anima um pouco mais a discussão, traz elementos para a gente debater essa problemática toda. Você pode pôr a apresentação, Beth? Sim, é para já. Ok. Bom, acho que esse título aí ele é revelador, né? Enfim, a gente começa na verdade não começa, né? O projeto ele avança numa estratégia de apoio à agricultura da zona rural de São Paulo, que já tem um tempo bastante razoável, né? E que se acentua, né, através do projeto Ligue os Pontos, principalmente após a retomada do território como um território rural do ponto de vista da legislação urbana da cidade, né? Pode mudar? Bom, a zona rural do município de São Paulo, né? Nós temos essa mancha amarela, que representa a zona rural, ela é muito grande na região sul, no extremo sul da cidade, mas nós temos algumas áreas, né, que estão gravadas como zona rural no zoneamento do município, na zona norte, e alguma coisa na zona leste. E isso foi reinserido no ordenamento territorial da cidade através do PDE de 2014, que foi um avanço fundamental, né? Só lembrando que a maioria dos municípios, tanto grandes como médios e, recentemente, os pequenos também, a grande preocupação é aumentar a zona urbana,
né, para, numa perspectiva de pressão imobiliária, de desenvolvimento da cidade, avançando na zona rural, e isso comprimindo cada vez mais as agriculturas periurbanas, né? Eu sempre dou o exemplo de Sorocaba, que hoje não tem zona rural. O município inteiro é uma zona urbana, né? E a cidade de São Paulo deu esse passo, né, olhando para o futuro, de restabelecer a sua zona rural, que corresponde a quase 30% do território, né? Isso é um elemento, é um dado muito importante, especialmente para a população em geral que não tem a consciência da importância, né, dessa área na cidade. Pode passar. É uma zona rural, obviamente, e eu acho que a professora Luciana tem bastante informação sobre isso, que não é uma zona rural característica como nós conhecemos, né? Ela é uma zona rural extremamente complexa do ponto de vista da conformação dela, né? E numa forma de mosaico de territórios, né, entrelaçados e convivendo, né, lado a lado, e ela apresenta, uma zona rural que tem uma característica de pluriatividades, né? Ou seja, não é só a produção agrícola, na zona rural nós temos bastante coisa de turismo, bastante atividades de lazer, de segunda residência, mas que o importante do ponto de vista desse território, especialmente porque é uma área fundamental para o provimento de água para a região metropolitana e para a proteção dos remanescentes de vegetação nativa no município, é fundamental que a gente olhe para a preservação da paisagem rural e da consolidação dessa paisagem, porque essa multifuncionalidade, ela nos interessa sobre vários aspectos, né? Especialmente porque ela é uma oportunidade também, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento de renda para a população que vive nesse território, porque o que se espera, e eu sempre digo que o contexto, o objetivo do projeto Liga Esporte Fundamental é que os produtores continuem sendo produtores rurais, sejam eles produtores de produção agrícola, ou sejam eles produtores de turismo rural, não importa, o importante é que a gente consolide esse território com a paisagem rural, né? O próximo, Beth, por favor. E ele, além de tudo, tem, como a gente já disse, né, é um território muito complexo, também do ponto de vista da regulação, né? Ele tem uma incidência de legislação ambiental de muitas áreas protegidas, tem terra indígena, tem legislação estadual, né, com relação a recursos hídricos, e tem, sobrepondo tudo isso, a lei de zoneamento do município, né? Nós temos unidades de conservação municipais, temos unidades de conservação estaduais, como o Parque Estadual da Serra do Mar, que também se sobrepõe a terras indígenas. Enfim, é um território bastante complexo e desafiador do ponto de vista do que é possível ser levado adiante dentro daquela perspectiva estratégica que eu coloquei antes de preservação dessa paisagem rural. E, além de tudo, a área rural é um mosaico, né? Ela não é uma área rural contínua, né? Então, isso leva a uma complexidade adicional de elaboração, de proposição de políticas públicas, porque você tem que levar em conta
essa diversidade que, em última instância, reflete pressões e riscos associados, né? E também o que nós estamos tentando agora é ver também as oportunidades que isso também podem oferecer dentro da nossa visão estratégica do território, né? Você pode passar? A cobertura do solo é muito, bastante diversa, se destaca, né, claramente, né, as áreas de vegetação nativa e ou de reflorestamento, né, porque lá tem uma presença muito forte de campos e campos antrópicos e de reflorestamentos que foram, enfim, estabelecidos no passado, mas é uma região muito importante ainda do ponto de vista da conservação da biodiversidade para toda a região metropolitana, extrapolando, obviamente, aí os limites do município, né? No uso do solo desse território, eu acho que ele tem uma vantagem muito grande associada ao tipo de ocupação agrícola que tem lá, né? Quer dizer, tem muito pouca pastagem, né? É um território que não tem uma atividade pecuária, né, que importante, do ponto de vista pecuária de grande porte, né, de bovinocultura. E isso é um dado bom, né? Mas, de qualquer forma, você vê que a área de agricultura, que a agricultura ocupa só 3% da área total do território, quer dizer, é uma área de pouco mais de 1.000 hectares, né? E isso, e não tem muitas possibilidades de expansão por conta de questões físicas, do tipo de topografia, de qualidade de solo, enfim, de limitações ambientais, da legislação ambiental. Então, nós não estamos falando, nosso projeto não é um projeto de expansão agrícola, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Quer dizer, nós não estamos aqui propondo a expansão da área agrícola em cima das áreas que são relevantes para os serviços ambientais que o território presta para a cidade e para a região, né? De qualquer forma, é uma área agrícola, é a área agrícola mais importante da cidade do ponto de vista do tamanho dela, né? Pode passar? E o cadastramento, quer dizer, os dados que disponíveis quando começou o projeto Liga os Pontos, eu não estava ainda, né? Eu entrei no projeto Liga os Pontos em 2019, né? E o projeto teve sua concepção, foi concebido na gestão anterior, né, do Haddad, e a gestão atual entrou no momento de implementação dele, né? Então, e nessa época, segundo as informações que eu tenho, né, os dados eram insuficientes para, enfim, fazer um projeto com base em dados, né, em evidências, e foi concebido esse cadastro. A Patrícia, que está aí, eu acho que até a Luciana trabalhou antes, lá fiquei sabendo agora no cafezinho antes da live, e isso é uma construção antiga, né? Porque os dados que disponíveis sobre a produção agrícola, eles eram consolidados por município, não dava para fazer o recorte para entender especificamente esse território. E aí, com o projeto Ligue os Pontos, a hora que saíram os recursos da premiação, a gente teve bala na agulha, né, para fazer contratar, né, o SEBRAP, que foi selecionado para fazer esse cadastramento.
que é um cadastramento que não é só um cadastro, um censo agropecuário, ele é um pouco além disso, né? Ele busca entender melhor também os aspectos das condições socioeconômicas e de vida da população que mora, né, nessas terras aí, né? Pode passar. O cadastro, como eu disse, ele analisa as questões de propriedade, de produção, do produtor como o agente, né, dessas unidades de produção agropecuária. A infraestrutura, vamos buscar alguns problemas, o cadastro pega as questões da infraestrutura interna das propriedades, basicamente as condições de água e saneamento, né? E também tem uma parte final dele que é um pouco, são questões mais abertas de percepção com informações qualitativas que possam ajudar a orientar as decisões que a gente vai tomando no dia a dia da implementação do projeto. Tá? Então, vamos ver alguns dados. Bom, o projeto, ele mapeou 428 unidades de produção agropecuária. Só que ele continua ainda aprimorando essas informações. Além das informações levantadas, nós temos aí já conhecimento de que o cadastro não cobriu a totalidade dos produtores. Então, tem produtores que estão nesse território que não foram cadastrados. Então, ele é uma amostra importantíssima, é quase a totalidade dos produtores, e nós, por conta do projeto, foi feito um recorte. A gente só cadastrou produtores que tinham algum nível de inserção mercadológica ou que tinha alguma relevância no fornecimento de alimentação. Então, isso daí foi um critério, né? Agora, o resultado disso, né, uma predominância dos produtores, dos 428 produtores na bacia da Billings, né, e uma parte um pouco menor na Guarapiranga e na bacia do Capivari-Monos, né. Esse território tem ele entra em duas bacias hidrográficas, né, da Atlântico Sudeste e do Paraná, né, que são os rios que vertem para o Tietê e para o Pinheiros, que são da macrobacia do Paraná. Por distrito, há uma predominância do Grajaú e de Parelheiros, mas um número importante de produtores no distrito de Marcilac, que é mais isolado e que tem as suas especificidades, né? Vamos lá. Esse dado, para mim, é muito importante, né? Para mim, para o projeto, né? É muito importante, que é os vínculos com a propriedade. E aí é o vínculo do titular da produção, né? do produtor, né? 65% dos produtores, né? do agente da unidade de produção, eles são proprietários, né? Isso é uma informação muito importante, né? Por essa predominância, porque há aí uma sinalização de que nós, ao trabalharmos essas propriedades, né? Nós estamos trabalhando diretamente com a pessoa que detém, né, a posse efetiva dessa propriedade. Tem um número menor, né, de arrendatários, né, e unidades de produção que são tocadas por funcionários caseiros, mas o dado importante disso daí é que 65% são os próprios proprietários que tocam a atividade, seja ela agrícola, ou de turismo, ou de qualquer outro tipo de trabalho que ele faça lá, né? Isso é um dado alentador, né? Vamos lá.
E aí o tamanho das unidades de produção, né? Você tem uma predominância de muito pequenas propriedades, né? Você tem 41% das unidades de produção agropecuária que tem menos de meio hectare, né? O que caracteriza bem uma atividade de agricultura periurbana, né? Embora esteja numa área rural, e você tem um número muito pequeno de médios proprietários, né? Que maiores, né, do que o módulo rural. Abaixo do módulo rural do município de São Paulo, que é de 5 hectares, eu acho que você tem 68%, quase 70% dos produtores estão abaixo do módulo rural. Isso tem uma consequência, né, uma consequência do ponto de vista da formalização dessa atividade econômica, né? Quer dizer, há aí, né, um problema muito difícil de ser encarado, que é a questão fundiária, né? Embora eles atuem como unidade de produção agropecuária, formalmente, né, do ponto de vista fundiário, eles são uma atividade que não atinge o módulo mínimo que permite essa formalização. Mas isso é um problema que o projeto não distingue isso. Nós trabalhamos com os produtores, seja ele proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, qualquer que seja o tipo de posse da terra que ele exerça, né? Mas é um ponto de atenção que a gente sempre discute. Por favor. Até 20 hectares são 80% dos produtores, mas o dado importante para mim é esses 40% abaixo de meio hectare, né? E nós temos aí um número que tem 13% dos produtores que sequer sabe, né, o tamanho da área que ele é responsável, né? O que enfim, o que indica aí um esforço muito grande de acompanhamento com esses produtores, né? Vamos para frente. E aí o quadro da produção e comercialização que foi levantado no cadastro, né? Por tipo de produção, frutas, hortaliças, folhosos, legumes, raízes. O que você vê, por exemplo, em frutas, né, o que é uma coisa típica, quase 80% declaram ter frutas, mas só 16% dos que declaram ter frutas comercializam frutas, né? Então, aí você tem muito o uso, a fruticultura como uma atividade de quintal, né, e de consumo, e não especificamente. O Ligue os Pontos está fazendo um programa de incentivo para a fruticultura como atividade comercial. Nós estamos apoiando, um apoio pesado, né, para o desenvolvimento de fruticultura. O grosso da produção, né, que tem na região é de hortaliça, legumes, grãos e raízes. Hortaliças, legumes, grãos e raízes, e grãos não é importante, exatamente uma área que produz, que tem um perfil de cinturão verde, né? Que atua com produtos mais perecíveis e que, enfim, ele tem tem um problema, né? Que são produtos normalmente de baixo valor agregado, né? E que envolve uma logística de comercialização muito forte, e, de qualquer forma, você vê que o dado mais geral desse levantamento, né, com relação à produção, é o índice baixo de comercialização, né, que nós temos da produção. O Ligue os Pontos está atuando nisso,
nessa primeira fase da implantação, que na verdade é a segunda fase do projeto, nós atuamos muito em ATER, né, em assistência técnica, e agora, como nós recebemos recentemente a boa notícia que o projeto vai continuar até março de 2021, era para encerrar amanhã o projeto Liga os Pontos, o apoio da Bloomberg, acabava no dia 30, e nós conseguimos uma renegociação para que ele termine em março de 21. E por que março de 21? Porque a gente quer garantir o tempo para fazer a transição na mudança de governo, seja outro prefeito, ou a própria reeleição do prefeito atual, que seja, né, para que a gente mantenha a equipe para poder fazer todo um trabalho de continuidade, né? Então, nesse período agora de julho até março de 21, nós vamos estar trabalhando mais fortemente na questão da comercialização, na questão de avanço nos vínculos comerciais desses produtores. Vamos estar lançando agora, na primeira semana de julho, uma plataforma de conexão que chama Sampa Mais Rural, onde vai ser uma plataforma muito legal, muito dinâmica, que vai dar transparência aos produtores e transparência ao mercado, onde a gente está com uma expectativa de que isso vai ajudar a romper esse perfil de uma comercialização ainda muito, com muitos problemas, né? Vamos lá. Aí tá as unidades, né? Você vê que 61%, 62% não comercializam, né? E 38% não comercializam, né? Só para um dado, nós estamos trabalhando com 160 produtores, né? E trabalhamos tanto com os que comercializam como com os que não comercializam, tá? E esse trabalho é uma equipe robusta de campo, que atua, que faz todo o trabalho de assistência técnica, e agora a meta é fazer esse trabalho também de link, né, com os mercados e com as possibilidades de negócio que são imensuráveis, né, na cidade de São Paulo. O problema da renda, né, você vê que 47%, quase a metade dos produtores, tem uma renda comercial da atividade agrícola menor do que R$1.000 por mês, né? É muito pouco, né, para você pensar em termos de sustentabilidade dessa produção. E quase a totalidade, ou 70%, é até R$3.000, né? Então, nós estamos falando de um universo de produtores extremamente vulneráveis do ponto de vista da sustentabilidade da renda dele, de produtores pobres, em última instância, tá? Esse é um desafio enorme, né? E sinaliza a necessidade de políticas públicas variadas, né? Não vai adiantar só assistência técnica, nós vamos ter que fortalecer uma série de políticas de apoio, né, para essa população, em última instância, né? Vamos lá. O perfil sociodemográfico, né? Eu acredito que reproduz do produtor, né? Nós temos 70% de homens e 30% de mulheres, né? E uma situação de 2 a 5 pessoas por domicílio é a maioria das unidades de produção, né? Então, e tem poucas pessoas, 8%, que são estabelecimentos que têm uma pessoa só, ou seja, tem
são unidades familiares, né? Ou seja, ali, além esses 428 produtores, predominantemente, são famílias que moram, né, e vivem nessas unidades de produção. Pode passar, por favor. O perfil sociodemográfico, continuando, né, que desse universo, 70% são casados e só 17% são felizes, né, sejam eles homens ou mulheres, né? E aí você tem um outro dado que eu acho que aqui é um pouco aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Esse dado, quer dizer, nós temos quase 40% desses produtores que têm nível médio universitário, seja completo ou incompleto. Eu acho bom esse dado, né? Embora o outro dado seja muito ruim, que a outra metade são de analfabetos ou basicamente que têm o ensino fundamental. Mas o fato de você ter quase metade desse universo com um nível de escolaridade um pouco maior é um dado bom, né? Do ponto de vista das possibilidades de transformação tecnológica, de assimilação, né, de novos instrumentos de gestão da propriedade. Então, esse é um dado que ele tem que ser visto as duas faces dele, né? Tem um lado muito ruim, né, e tem um lado que é bom, né, que não poderia ser pior do que esse perfil, né, educacional. Vamos lá. E aí um pouco de infraestrutura e saneamento, né? É um perfil de zona rural, né? Com um diferencial que tem algumas áreas, principalmente aquelas mais próximas dos núcleos urbanos consolidados, que tem uma situação diferente de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né? 26% utiliza a rede de abastecimento, né? E agora, 73% possui poço ou nascente na propriedade. Quer dizer, isso é um dado que nós estamos trabalhando, né? A Patrícia está coordenando isso também. Nós vamos fazer, dos produtores que nós estamos atendendo, nós vamos fazer 100% deles análise biológica e química da água, né? Com recortes de análise de água para consumo e água utilizada para irrigação e água utilizada para a lavagem dos produtos, por exemplo, a higienização dos produtos que são levados ao mercado. E vamos fazer também, numa amostragem menor, análise química, né, dessa água, principalmente olhando para a contaminação com nitritos e nitratos. Tá? Então, isso daí vai ser um dado muito importante que nós vamos estar levando para discussão. Isso foi dessa semana que a gente decidiu isso, para a Comissão de Segurança Hídrica, que foi criada no município, onde tem uma participação enorme de entidades da sociedade civil e dos órgãos municipais e estaduais, onde a gente quer aproveitar o fato de a gente ter hoje um contato muito estreito com o território, para ver se a gente eleva isso para uma política pública específica que trate de soluções customizadas para essa situação, né? A gente sabe que a concessionária tem muita resistência e tem algumas questões que, obviamente, são difíceis mesmo, de estender redes coletoras, mas a gente quer discutir que a gente precisa de uma política pública específica para esse território. Eu acho que vai ser legal isso daí, porque nós vamos ter dados para discutir com eles, tá? Dados e acesso aos produtores, né? Que isso é muito importante. Você vê aí que a maioria do esgotamento
dentro da propriedade, né, fossa séptica ou fossa negra, só 10% que tem esgoto canalizado e seguramente nenhum tratado, né? Então, é isso daqui que nós queremos ver como é que a gente enfrenta isso daí numa escala, uma escala mais territorial, e não resolver o problema de 10, 15, 20 produtores com projeto piloto. Vamos aproveitar que a gente tem esses dados, vamos aproveitar que a gente está lá no território, vamos ficar lá para fazer política pública mesmo e jogar isso enfim, para que a concessionária enfrente esse problema de vez ou dê dinheiro para a gente enfrentar com uma escala de resultado. Vamos lá? A destinação de resíduos, né, o quadro é um pouco melhor, né? Você vê se o sistema de coleta de lixo ele existe, né? Em 89% das unidades, é um dado bom, né? É um dado, o que a gente precisa trabalhar mais as outras possibilidades de aproveitamento dos resíduos na propriedade, eliminar práticas que ainda persistem, né? Como ou enterrar ou fazer o descarte em rios, ou queimar o lixo, né? Então, mas aqui o problema, o cadastro revela que o problema aqui é menor, né? Do que com relação ao esgotamento sanitário e os riscos que tem na questão da água, na medida em que 80% é água de poço ou de coleta direta nos cursos d'água. Vamos lá? Aqui, só estamos encerrando, né, é o que a gente conseguiu daquelas perguntas abertas que eu disse que foi feito no cadastro, né? Tudo isso daí foram com perguntas e respostas, isso daqui é um pouco a percepção dos produtores com relação a alguns temas. Por exemplo, práticas de preservação, né? Basicamente, não está claro, assim, que, enfim, o comprometimento deles com as questões de conservação. Isso precisa ser melhor trabalhado, né? Nós estamos trabalhando em questões mais voltadas, nesse momento, mais voltadas com a questão do uso de insumos agropecuários, quer dizer, todo o foco do Ligue os Pontos é para conversão para agricultura agroecológica e orgânica, e também para o uso racional ou de boas práticas agrícolas, naqueles casos da agricultura convencional, né, mas o foco todo é para a conversão agroecológica, e tem essas outras questões que a gente precisa também enfrentar. Nós acabamos de desenvolver, junto com também com apoio do projeto Ligue os Pontos, junto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o Plano Municipal de Pagamento de Serviços Ambientais, né? O plano foi feito, a nossa equipe do Ligue os Pontos trabalhou junto sob a coordenação, né, da Secretaria do Verde, mas a gente deu um apoio possível. Acabamos de fechar o primeiro edital de PSA voltado para os produtores dessa região, onde nós vamos pagar por serviços ambientais as atividades de boas práticas agrícolas, ou seja, a conversão agroecológica vai ser um critério para pagamento de serviços ambientais, além dos outros que vão estar embutidos nesses editais. Então, a gente começa a construir outras ferramentas, né, em que a gente pode melhorar isso, porque todos os problemas com relação à conservação vão estar
refletidas nesses editais, e o pagamento vai ser no sentido de aprimoramento, de melhoria desses fatores. Né? Vamos lá? As dificuldades que os produtores apresentam, né, para a manutenção deles na propriedade, para a evolução deles como produtores, para a melhoria da sua condição de vida e de trabalho, não existe, assim, um problema único, né? Eles têm problemas de toda a ordem, né? Então, nós estamos trabalhando alguns deles, né? E tem problemas que a gente não tem como trabalhar, como falta de chuva e questões climáticas, né? A não ser com o apoio a técnicas de irrigação racional, que nós estamos trabalhando com isso. Nós vamos ter uma unidade demonstrativa de tecnologia de irrigação racional para esses produtores. Vamos estar fazendo unidades demonstrativas de cultivo protegido, com estufas, que contorna esse tipo de problema. Nós estamos distribuindo insumos, né, como elementos da assistência técnica demonstrativos. O produtor hoje ele usa um insumo convencional. Nós vamos lá e propomos para ele, falamos, uma parte desses canteiros, vamos substituir esse insumo por um insumo orgânico para ver o resultado, e entre os produtores que recebem esse tipo de apoio, e o compromisso dele é abrir a propriedade para que outros produtores façam visita e conheçam o resultado. A distribuição de insumos já atingiu mais ou menos 120 produtores dos 160 que nós estamos trabalhando. Então, a falta de assistência técnica, de uma maneira, foi pouco, enfim, os produtores não colocaram isso como uma questão importante, e hoje é uma questão importante que a gente atua, né? Porque aí a gente tem o diagnóstico e a compreensão que nós precisamos, se a gente quer atingir esses objetivos, nós vamos ter que dar um maior apoio de assistência técnica para os produtores. Os problemas são gerais, né? E tem que ser encarados de uma maneira meio integrada para que o resultado seja o que a gente espera, né? Vamos lá? Esse dado é interessante também. Esse é parecido com aquele, e eu acho que ele tem a ver um pouco com aquele dado inicial lá de que 65% dos produtores são proprietários. 60% dos produtores defendem a permanência dos filhos e netos na sua propriedade. Isso é um dado muito importante para a gente, né? E me surpreendeu esse dado, né, em função das dificuldades, do momento de crise, de desalento, né, que tem hoje um desalento meio generalizado, mas eu acho que esse é um dado muito positivo para a gente levar em consideração no projeto, ou seja, vale a pena a gente investir, e nós estamos trabalhando bastante com jovens lá dentro da possibilidade do projeto, né? Eu acho que essa é uma discussão importantíssima. Tá? Acabou. Espero que tenha dado para dar uma passada, e principalmente para levantar o debate aí com todos. Muito obrigado, viu? Ótimo. Obrigada, Neto. Agora, eu não sei se passa a palavra aí para a Luciana, professora Luciana, ou para o André. Pode ser você, Lu? E a gente está tendo bastante interação aqui, bastante pergunta.
tem um pessoal dando suporte aqui também nas respostas. Vamos deixar mais para o final, né, as questões, aí vocês vão apreciando com mais tempo. Professora Luciana, você gostaria que eu já deixasse aberto aqui o seu material? Você quer fazer uma fala antes? Pode ser? Tá bom. Aí eu já vou falando em cima dele. Eu vou ser bem breve para a gente ter tempo para debater aqui. Vou tentar debater um pouquinho com essa apresentação maravilhosa que o José Amaral fez para a gente aqui, né? Que penso que vincula tudo que a gente pode fazer depois disso. Né? Eu estou muito feliz pelo convite, obrigada por terem me convidado para voltar a me conectar um pouquinho esse ano. Eu só falei de risco, deslizamento, morte por Covid, enfim. Ainda bem que eu tenho a oportunidade de falar de novo sobre esse tema que me é tão caro e que chegou para mim exatamente quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, que ainda chamava Bordas da Cidade, naquele momento, lá em 2013, e que me ensinou basicamente tudo que a gente está fazendo na academia nasceu ali naquele momento, quando eu estava na SMDU trabalhando nesse projeto. Então, eu sou muito grata e parabenizo demais, eu fico muito feliz de ver onde esse projeto está chegando e eu queria muito que a gente pudesse ter esse tipo de levantamento para a região metropolitana de São Paulo inteira e para a macrometrópole, né, que são os meus objetos de pesquisa principais. Mas o que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, eu vou apresentar bem brevemente, né, de onde eu estou falando e as nossas pesquisas, e vou mostrar um pouquinho como essas questões que são trazidas pelo Ligue os Pontos são importantes para a gente pensar na caracterização e na especificidade desse rural metropolitano, né, como a gente tem gostado de chamar. A gente entende que o rural metropolitano, ele guarda determinadas... Pode passar, Beth, para a primeira... O rural metropolitano, ele guarda certas características que precisam ser melhor estudadas, especialmente porque a gente está falando de um rural que está num contexto de municípios altamente urbanizados e que, portanto, um rural que sempre sofre de uma certa invisibilidade do ponto de vista das políticas públicas, né? Então, um pouco trazer à luz e essa experiência, enfim, de São Paulo, ela é muito paradigmática para a gente, obviamente, porque ela traz luz, ela dá luz para grande parte do território, na verdade, né? Se a gente for pensar a macrometrópole, grande parte do território não é urbano. E, portanto, a gente precisa olhar para esse território com toda a complexidade que o José Amaral já trouxe para a gente, né? Então, são territórios complexos e não são territórios homogêneos também nas suas complexidades, né? Então, é um pouco essa a natureza das pesquisas que a gente tem feito. Essas pesquisas, elas são desenvolvidas no laboratório que a gente tem lá na UFBC, né, dentro desse grupo de pesquisa, Território e Natureza, Planejamento e Governança, por meio de 2 projetos principais. Um é um edital universal do CNPq, no qual a gente olha principalmente para a região do Tietê Cabeceiras, ali, especialmente o sistema produtor Alto Tietê, que é o grande produtor de alimentos da região metropolitana de São Paulo, e no âmbito da macrometrópole, nesse projeto de governança ambiental na macrometrópole paulista, em face à variabilidade climática. Eu comi um pedaço do título do trabalho no slide. Nesses trabalhos, a gente tem, nos trabalhos específicos sobre ruralidade, somos 3 professoras, temos 4 doutorandos, um deles é a Maria Lúcia Belenzani, que conhece muito da região de Parelheiros e do rural no município de São Paulo, 2 mestrandos, né, uma delas é a Ana Kaiser, que estava no projeto Ligue os Pontos até pouco tempo atrás, e 5 alunos de iniciação científica, a maior parte deles estudando a questão do rural, mas também alguns deles estudando agricultura urbana e circuitos curtos de produção e consumo, enfim, tentando pegar essa, digamos, universo da produção de alimentos e o universo do rural nas suas várias facetas. Pode passar, Beth. Então,
obviamente, acho que o Zé Amaral já falou, então vou passar muito rápido, né? A gente está tentando, a partir do conceito de paisagem, modos de vida, estabelecer as várias tipologias dessas regiões que o município de São Paulo está dentro delas, e a Zona Sul de São Paulo é um grande exemplo, né? Para olhar para essas políticas públicas, como as políticas públicas estão setoriais e territoriais, estão compreendendo essas áreas dentro dos seus municípios, e também, obviamente, olhando para os serviços ecossistêmicos, dentre eles, uma parte importante, a produção de alimento, né? Essa fotinho é de Suzano. Pode passar, só para a gente ver como existe uma especificidade muito forte da produção de alimentos na macrometrópole, né? O que vocês estão vendo aí em preto são os limites da macrometrópole paulista. Ali no centro, né, dá para vocês verem o Cachorrinho, que é o município de São Paulo, e os municípios envoltórios. Existe, frente ao Estado, uma especificidade muito grande, né? A gente está falando daquilo que o José Amaral estava falando, né? Pequenas unidades de produção agropecuária, muito diversas, multifuncionais, com indivíduos que têm atividades rurais e atividades urbanas, ou seja, tem uma complexidade ali que o censo que foi feito para a Zona Sul de São Paulo expõe de forma muito contundente, mas que nós entendemos que está presente nos outros municípios também dessa região, né? Então, é bastante importante dizer que existe uma especificidade desse rural metropolitano, diferente de outros rurais. Pode passar, Beth. Eu trouxe só alguns mapinhas só para a gente ver, né, um pouco como essa questão está colocada. Essa é uma proporção dos estabelecimentos que são pertencentes às mulheres. Então, ali, olha, a centralidade da macrometrópole, a gente vê que também tem uma presença maior de mulheres que são as donas, né, dos estabelecimentos, independentemente do título de propriedade que está dado, tá? Aqui não está considerado se é posse, se é propriedade, se é cessão, mas o fato é que se você tem várias mulheres que são chefes de família, aí pode passar, Beth. E o que é produzido nesses lugares, né? Então, a gente vê que, conectado com esses municípios altamente urbanizados, a gente tem, como também foi mostrado ali pelo censo, uma produção de horticultura muito grande, né? Então, de fato, essa ideia de que o Cinturão Verde é um dos principais serviços ecossistêmicos prestados pelo Cinturão Verde da cidade de São Paulo, considerando a cidade como uma mancha urbana metropolitana, é a produção de alimentos, especialmente os alimentos frescos que estão na mesa dos moradores dessa metrópole, né? Então, a gente vai ver ali que, especialmente os municípios do sistema produtor Alto Tietê, em especial Mojimirim, Biritiba-Mirim, mas também Ibiúna e Piedade, ali para o oeste, são grandes produtores de horticultura, e principalmente se a gente comparar com o restante do estado, né? Então, tem uma concentração mesmo desse tipo de produção na macrometrópole e na região metropolitana de São Paulo. Pode passar, Beth. Aí é só um pouco para a gente olhar uma questão que tem sido importante, é importante para o Ligue os Pontos, mas também é importante para outros municípios, né? Especialmente os municípios do Alto Tietê, cabeceiras, que têm colocado projetos para apoios, projetos no Comitê de Bacia, por exemplo, né? Tendo verba, requerindo verba FEIDRO para isso, né, para fazer uma transição agroecológica, né, para tentar fazer com que se diminua a adubação química nessas regiões. São Paulo está muito bem sobre esse aspecto, né, muito melhor do que os municípios esses dados todos são do Censo Agro, tá, do Censo IBGE Agro, então tem uma questão importante aí, especialmente porque a gente está falando dessa região, que é altamente prestadora de serviços ecossistêmicos, produtora de água, né, tanto na Zona Sul de São Paulo, quanto na Zona
na zona leste da região metropolitana. Então, são questões importantes para a gente pensar nas políticas, né? Então, vocês imaginam, né? Eu estou dando caracterizações municipais, o quanto seria interessante para a gente que a gente pudesse ter esses censos que foram feitos para o Ligue os Pontos nesses outros municípios, né? Suzano está tentando fazer também um censo parecido, especialmente ali na bacia do Rio Balainho, que tem uma quantidade bastante grande de produtores, né? Então, a gente tem algumas iniciativas municipais que têm aparecido, um pouco nesse sentido de não só reconhecer as suas áreas rurais, reconhecer quem são os produtores agrícolas dentro dessas áreas rurais, reconhecer multifuncionalidade, né? Tentar entender essas áreas para subsidiar as políticas públicas que vão acontecer. Por outro lado, a gente tem um plano de ação da macrometrópole que absolutamente, ou quase absolutamente, desconsidera a produção de alimentos e a complexidade do rural nessas áreas, né? Então, fala muito de proteção ambiental, mas fala muito pouco dessa complexidade que é a produção de serviços ecossistêmicos na própria macrometrópole. Pode passar, Beth. Aí, só para a gente olhar um pouquinho mais para a região metropolitana de São Paulo, esses dados estão bastante antigos, mas eles mostram que esse processo da produção de alimentos, ele vai ser bastante dinâmico aí ao longo do século XXI, né? Então, a gente tem algumas áreas da região metropolitana de São Paulo que ainda estão ganhando áreas plantadas, né? Então, um pouco naquele debate que o José Amaral estava falando, que é de expansão, não é expansão, o quanto a gente expande, o que se transforma esse lugar, que está bastante conectado também com a própria política municipal, que ele também falou na fala dele, né, que muitas vezes uma política municipal que vai conduzir o território do município para ser interurbanizado, ou que vai se voltar bastante para a abertura de loteamentos, etc. A gente vê na região metropolitana de São Paulo duas situações bastante díspares, né? Então, nessa região mais sudoeste, que é uma região bastante rural, uma perda de área plantada, e na região leste, um ganho de área plantada, especialmente aí no começo do século XXI, a gente precisa atualizar esses dados, mas isso também mostra para a gente uma outra característica da complexidade desse rural, e aí a gente pode olhar no próximo mapa, Beth, passa para mim, quais são essas tipologias do que a gente está chamando, né, de área de interface. Eu acabei, queria falar rápido, não falei lá no começo, mas isso que a gente está chamando de rural metropolitano, ele vai englobar tanto o que a gente tem chamado de área de interface urbano-rural, quanto as áreas rurais, né? Essa caracterização, a gente está trabalhando nela, uma caracterização bem complexa. Eu tenho uma aluna agora, a Bruna, de iniciação científica, que ficou 4 meses na Alemanha, num grupo que faz caracterizações tipológicas, voltou, agora está trabalhando nessas caracterizações mais gerais. O Bruno, que defendeu o mestrado comigo, agora está no Procan, falando sobre tipologia, e a Lúcia, que vai olhar isso para a região, para a macrometrópole como um todo, para a gente tentar entender um pouco dessa complexidade, né? Mas aqui dá para a gente ver que, de fato, quando a gente está falando do Alto Tietê Cabeceiras, do SPAT, a gente tem uma concentração ali de sítios e chácaras que fazem produção agropecuária. Enquanto, se a gente for olhar no próximo mapa, olhando para as chácaras residenciais ou de lazer, segundas residências, a gente vai ver que tem uma presença muito forte nesse lugar que perdeu unidades de produção agropecuária ao longo do tempo, naquele levantamento anterior, né? Essas áreas, elas não deixam de ser rurais, nesse sentido do rural metropolitano, mas elas mudam as suas características, as suas complexidades, quais são as atividades que estão sendo prestadas ali, né? E isso
para a gente interessa bastante, especialmente em comparação e chamando a atenção para a necessidade de levantamentos mais específicos para a gente conseguir compreender, e levantamentos como feitos pelo Ligue os Pontos. Eu falei bem brevemente, porque eu queria discutir, eu quero que a gente tenha tempo para fazer esse debate, só na última tela, só para vocês conhecerem um pouco melhor. Não, desculpa, tem essa tela ainda que é importante, que ela vai mostrar um pouquinho como que os municípios da região metropolitana de São Paulo estão lidando do ponto de vista da sua estrutura institucional, para olhar para o rural, né? Então, a gente olhou de forma ainda superficial os municípios que possuem conselho, né? Conselho de Desenvolvimento Rural, que possuem algum tipo de zoneamento e ocupação do solo rural e legislação sobre parcelamento. Uma parte importante, 17 municípios não tem nenhuma legislação sobre o rural, alguns deles têm legislações muito antigas, né, como Itapecerica da Serra, por exemplo, e vai ter um plano diretor que não vai olhar especificamente para o rural. Então, agora a gente está trabalhando um pouco nessa configuração, né, tentando entender como os municípios não só legislam o seu território, mas também sobre quais visões conceituais, né? Se eles estão olhando o rural como um rural agrícola, se eles estão olhando esse rural como um rural mais multidimensional, pluriativo, se existe incentivos econômicos, técnicos, etc., para a consolidação daquilo que o José também estava falando no começo da fala dele, né, que é tão importante que essas políticas mantenham a possibilidade dessa paisagem que a gente vê nos municípios metropolitanos. Só para finalizar, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, pode passar, Beth. Em 2 lugares, né, só para me mostrar um pouquinho, a gente tem um canal do nosso laboratório no YouTube, que tem algumas apresentações aí que a gente tem feito durante a pandemia, várias lives. O canal do Planejamento Territorial da UFABC, no qual eu destaco principalmente os últimos vídeos que a gente colocou lá, que são os vídeos de um mini documentário que a gente fez sobre a trajetória do planejamento territorial no Brasil, e ali tem 2 entrevistas na íntegra, que eu acho que quem está trabalhando com essa questão dos territórios rurais vai se interessar, que são as entrevistas completas com o professor Ricardo Abramovay e com o professor Arilson Favaretto, são muito interessantes. E também o site do nosso projeto Macroambi, né, que é a governança ambiental na macrometrópole paulista face à variabilidade climática. Ali tem vários trabalhos que estão sendo feitos, não só pelo nosso grupo da UFABC, mas como pelo grupo inteiro de professores, um projeto coordenado pelo professor Pedro Jacob, da USP. Eu vou terminar por aqui minha fala, agradecer, esse é meu e-mail, e a gente pode conversar sobre outras questões, aí respondendo as perguntas de quem está no Facebook. Obrigada, José Amaral, pela tua fala, eu estou muito feliz de ver como o Ligue os Pontos cresceu e agora sim pode dar subsídio para bastante política pública no município. Obrigado. Legal, muito bacana a apresentação também da professora Luciana. Agora o André vai colocar as apreciações dele, vai falar um pouquinho também. O André não tem apresentação, né, André? Então eu vou me retirar, que eu vou ficar nos bastidores, só dando um subsídio aqui por trás. E vou deixar, então, passar a palavra para o André finalizar. A gente está aqui com 1h10 de live, a gente pode falar tranquilo, acho que ainda tem um tempinho, não vai dar tempo, e no finalzinho eu retomo, caso vocês queiram responder, apreciar as perguntas dos internautas que estão chegando aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Então, fica à vontade, André. Maravilha, obrigado, Beth. Também, primeiramente, agradecer o convite, né? Agradecer ao Neto, à professora Luciana também, as considerações que foram feitas. Para mim é
é de uma felicidade tremenda, assim, poder ver os resultados do projeto Ligue os Pontos, né? A gente que trabalha com agricultura na cidade, a gente sabe o quão difícil é trabalhar com a temática de agricultura na cidade, principalmente uma cidade como São Paulo, que cresceu aí historicamente como sendo a grande vanguarda do industrialismo, né, do empresariado, e a zona rural acaba sendo relegada a uma invisibilidade, né, dentro do território urbano. Então, ver a agricultura, de repente, ganhar uma importância e uma magnitude, né, e um adensamento de informações no município, para a gente é de fato muito gratificante, muito bonito de ver, né, esses dados agora que a gente tem que se debruçar e entender como que o município também se prepara para defender esses agricultores e esses territórios, né? É interessante, assim, né? A gente sempre usa o marco, né, do retorno da zona rural no plano diretor como uma grande vitória, e de fato foi uma grande vitória, mas a gente nunca pode deixar de perceber que é uma vitória de uma batalha que não acabou, né? Então foi uma vitória, mas que precisa ser constantemente defendida, né? E que a gente precisa conseguir garantir que esses territórios eles tenham estrutura, né, em termos de políticas públicas, para conseguir garantir e permanecer com as suas características, né? Então, a gente sabe que o mercado imobiliário no município de São Paulo é bastante forte, né? Existem pressões de diversos lados, né, em relação a essa área rural, e também aos territórios que acabaram ficando de fora de áreas rurais, né? Ontem mesmo, eu sou conselheiro municipal de desenvolvimento rural, e ontem a gente teve uma reunião do conselho e soube que agricultores na Zona Norte estão sofrendo aí bastante, né, com pressões aí do mercado imobiliário, muitas vezes também do crime organizado, que ocupa áreas de forma ilegal, e acaba pressionando esses agricultores a muitas vezes deixar as suas atividades, né? Então a gente vê isso acontecendo na Zona Norte, a gente vê isso acontecendo na Zona Leste e também na Zona Sul, né? A gente sabe que as áreas de proteção, elas não estão a salvo ainda dessa expansão imobiliária, então acho que reforça a importância da gente entender que existe agricultura na cidade de São Paulo, né? Existe, sempre existiu, na verdade, e que ela precisa ser defendida, né? Constantemente a gente precisa garantir uma estrutura pública para dar suporte e apoio para esses agricultores, né? Acho que, como o Neto falou, não numa perspectiva de expandir essa zona rural para ser uma zona de praticamente só de agricultura, né? Acho que não é isso, existe essa multifuncionalidade com áreas de preservação, com a prestação de serviços ecossistêmicos, mas de garantir que esses agricultores permaneçam no território, porque, como a gente gosta de falar, eles são os guardiões, né? Os agricultores, eles são os guardiões do território, eles acabam muitas vezes, né, principalmente os pequenos agricultores familiares, eles acabam atuando como protetores dessas áreas de preservação e das áreas verdes do município de forma mais ampla, né? E, bom, eu não trouxe apresentação, até me senti um pouco desfalcado, né, com apresentações de tanta qualidade, assim, mas também não queria gastar muito tempo com a apresentação. Eu sou muito ruim com a apresentação, quando eu boto uma apresentação eu desencampo a falar, passo 2 horas falando e não percebo que passou, né. Mas acho que a minha função, né, nessa conversa, né, buscando complementar aí a apresentação dos dois, é falar que a agricultura em São Paulo não é só na Zona Sul, né? E isso é uma fala muito importante de muitos agricultores. A gente sabe que o projeto Ligue os Pontos trouxe um aporte bastante importante para os agricultores da Zona Sul, que são a maioria, de fato, mas há agricultores também nas outras regiões da cidade, e são agricultores que normalmente, se a zona rural e a agricultura na cidade de São Paulo já é invisível, imagina esses agricultores nas outras regiões, o quão invisibilizados eles não são, né? Só acho que
para trazer números também, né, no último censo agropecuário, na Zona Norte foram identificados 140 estabelecimentos, nessa região norte, né, na Serra da Cantareira, ali formando uma espécie, inclusive, de arco na Serra da Cantareira, né, no Parque Estadual da Serra da Cantareira, e na Zona Leste foram identificados cerca de 100 estabelecimentos agropecuários, né, isso sem contar também a Zona Oeste, que também é outro espaço um pouco invisível para as questões de agricultura, né, então é muito complexo a gente falar de agricultura na cidade de São Paulo, porque existe uma variedade muito grande de tipologias, né? Se na própria zona rural já existe essa multifuncionalidade, quando a gente começa a olhar para esses outros tipos de agricultura nas outras regiões da cidade, já são radicalmente diferentes, né? E quando eu digo radicalmente diferente, significa que a forma como a atividade agropecuária se dá nessas áreas é diferente e a forma de apoio público necessário também é totalmente diferente, né? Então, na Zona Leste, a gente tem agricultores incrustados no urbano, né? Então, já não é uma zona rural, mas são terrenos muitas vezes imersos ali no meio de um bairro, né? Numa área intensamente urbanizada, áreas muito pequenas e muitas vezes com outros tipos de posse de terra, né? O Neto falou bastante dessa questão dos proprietários. Quando a gente olha para a Zona Leste, praticamente nenhum deles é proprietário, né? Eles estão em áreas de concessão, né? Normalmente embaixo de linhões ou sobre canais de adutora da Sabesp, né? Então são áreas de concessão em contratos de comodato que são muito antigos, né? A gente teve um projeto na década de 80, na época do governo do Franco Montoro, que instalou, fez parceria, né, com essas companhias de energia elétrica para a instalação de hortas comunitárias, e a gente nunca mais teve um projeto, né, que fosse nessa linha. Então tem agricultores lá que já estão produzindo há 30 anos, com contratos de comodato que já expiraram há no mínimo 10 anos e que estão totalmente imersos na irregularidade, né, mas que atendem uma função muito importante de abastecimento local e principalmente de combate ao que a gente chama de desertos alimentares, né, que são essas áreas muitas vezes nas periferias da cidade onde o alimento fresco não chega. Né, nos mercados você não encontra um pé de alface, você encontra só produtos industrializados e que tem demonstrado aí, inclusive, uma tendência que saiu, né, recentemente na pesquisa do IBGE de orçamentos familiares, da transformação que tem ocorrido na alimentação brasileira, né, o famoso arroz, feijão, farinha diminuiu quase metade, e o aumento de ultraprocessados aumentou quase o triplo, né? Então, a gente tem uma alimentação, principalmente das camadas mais pobres, né, que tiveram uma leve melhora de vida, né, nos últimos 10 anos, consumindo mais produtos ultraprocessados e esses desertos alimentares em regiões periféricas aprofundando essa problemática e dificultando ainda mais, né? Então, a gente tem que sempre lembrar também que a gente está vivendo hoje uma pandemia, mas, na verdade, a gente já vivia uma pandemia, que é a obesidade e doenças relacionadas à questão nutricional, né? Saiu um estudo no ano passado que a maior mortalidade no mundo hoje é por, principalmente, doenças cardiovasculares e diabetes, que estão vinculadas à má alimentação. Então, a gente está vivendo já uma epidemia de obesidade, né, no mundo, e no Brasil também mais de metade da população já é considerada obesa, né, e agora também o retorno, né, com a crise econômica que a gente está vivendo, o retorno da fome. Então, quando a gente pensa numa agricultura incrustada no urbano, ela representa um papel radical, assim, na alimentação das pessoas, tanto de aproximar esses produtores dos consumidores, quanto de fato, garantir o acesso a um alimento fresco e também possibilitar laços de convivência entre as pessoas que, inclusive, serve como uma espécie de educação alimentar, né? Se você vive num bairro onde você tem um agricultor perto
isso te faz estabelecer um laço de comunidade que te estimula a se alimentar, inclusive, de forma diferente, né? Esse agricultor está sempre lá, existe um laço de amizade constituído no território, e isso faz as pessoas consumirem um alimento mais fresco, né? E que contrapõe radicalmente aí a essa questão de divulgação e de campanhas que as indústrias alimentícias fazem aí para a promoção de produtos ultraprocessados. Então, quando a gente pensa agricultura na Zona Leste, ela é radicalmente diferente da agricultura da Zona Sul, ela tem outras demandas, ela tem outras necessidades, ela tem outras restrições, e que também, né, compõe o território e precisa ser observada. E quando a gente olha para a Zona Norte, então, a gente tem um quadro ainda mais drástico aí de invisibilidade, né? São Paulo possui um programa de agricultura urbana e periurbana, né, o ProURP, que surgiu em 2004, já está fazendo quase mais de 15 anos de existência do programa, fora o projeto Ligue os Pontos, né? O projeto Ligue os Pontos, para a gente, é quase um presente divino, dentro da estrutura de agricultura que a gente tinha no município, né, porque justamente traz um aporte aí de técnicos e de assistência para os agricultores, né. Antes do Ligue os Pontos, a gente tinha uma estrutura que é a Casa de Agricultura Ecológica da Zona Sul, que tem aí por volta de 2, 3 técnicos agrônomos que atendiam todos esses agricultores que o Neto falou. E a gente tem uma casa de agricultura na Zona Leste, com um técnico só, que atende todos esses agricultores naquela região, né? E na Zona Norte, que a gente tem aí diversos agricultores nesse cinturão da Serra da Cantareira, também com uma tipologia super específica, né? A gente tem produtores de porco ali naquela região, a gente tem fruticultores, né, descendentes aí das colônias japonesas, portuguesas, espanholas, que produziam ali naquela região, ali na região, inclusive, do Tremembé, Jaçanã, Tucuruvi, tem muitos agricultores dispersos naquele território. A gente não tem um levantamento qualificado de quem são esses agricultores, né? Então, para a gente, a Zona Norte é uma zona cinza ali de informação, a gente não sabe quantos agricultores são, a gente não sabe a característica dos terrenos, os mercados que acessam, e o pouco que a gente sabe, né, de contato com um agricultor ou outro, é uma situação de extremo descaso, né, nessa região. Então, a gente não tem uma casa de agricultura na Zona Norte, a gente não tem nenhum apoio público na região Norte, então são agricultores que, de fato, resistem ali e fazem um papel importantíssimo de segurar a expansão urbana para o Parque Estadual da Serra da Cantareira. A gente sabe que lá também tem vários condomínios residenciais, com questões ambientais, inclusive, duvidosas, mas que, enfim, esses agricultores servem ali como um arco de proteção para evitar a subida de loteamentos clandestinos nessas áreas de preservação, né? E que, apesar de lá ter zona rural, a gente tem muitos agricultores que estão fora da zona rural, então ainda são considerados em área urbana, muitas vezes são alvo ali dos interesses aí dos especuladores imobiliários, então tem uma situação bastante drástica. E ainda, né, se não fosse já o suficiente, a gente tem um buraco ainda maior na região central, né? Na região central, a gente, inclusive nos últimos anos, tem tido um crescimento bastante grande de hortas comunitárias realizadas com características mais ativistas, assim, de cidadãos, principalmente de classe média, mas também tem em diversas periferias, né, diversos cidadãos que estão ocupando terrenos públicos, ocupando equipamentos públicos e fazendo processos de horta comunitária, que, claro, que não tem um fim de abastecimento alimentar de determinada região, né, acabam muitas vezes sendo iniciativas para autoconsumo, mas tem um papel importantíssimo na questão pedagógica, né? Então, imaginando que a gente está vivendo uma pandemia de obesidade e de má alimentação, essa questão pedagógica, né, de envolver as pessoas no plantio do alimento, é uma questão importantíssima, né? E não pode ser desconsiderada. E muitas vezes, na maioria dos casos, né, de levantamento de censo agropecuário do IBGE, levantamento de unidades de produção agrícola que é realizado
realizado pela CDR, né, da Secretaria de Abastecimento do Estado, todos esses levantamentos, nenhum deles leva em consideração essas pequenas hortas comunitárias, e praticamente pouquíssimas, né, políticas públicas que tratam dessas hortas comunitárias, né? A gente tem algumas políticas públicas de educação ambiental que acabam entrando nessa seara de apoio a essas hortas mais de alto consumo, né, com fins mais pedagógicos, mas a gente tem um buraco, né, bastante grande de informação sobre como essas experiências se dão, e elas têm também uma característica bastante dinâmica, né? Ela surge, depois de 6 meses ela pode desaparecer, porque como não tem apoio, né, muitas vezes são cidadãos aposentados, pessoas que têm um pouco de tempo livre que acabam se dedicando a essa prática, mas assim que aparece algum outro ofício ou alguma outra função, essas pessoas largam a produção agrícola e vão se dedicar a outras áreas, né? Então é a parte que eu mais tenho atuado atualmente, né, o olhar para essas áreas de produção mais centrais, né, de hortas comunitárias, e que também a gente fala hortas comunitárias, mas também tem uma tipologia bastante diversa, bastante complexa, né? A gente tem desde cidadãos de classe média que fazem um trabalho comunitário interessante, né, uma gestão compartilhada, até hortas em escolas que são tocadas por professores, hortas em casas de cultura, que às vezes coletivos de periferia se organizam e fazem comercialização também de produtos, em hortas em espaços de assistência social, que fazem complementação de alimentação de crianças, de refugiados, de pessoas aí em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem uma série de tipologias bem complexas, né, que acessam políticas públicas bem diversas, e que também a gente precisa ter um olhar mais qualificado, né? Então, como o Neto falou, dentro do projeto Ligue os Pontos, vai ser elaborada essa plataforma Sampa Mais Rural, e existiu uma preocupação da gente atualizar um levantamento que tinha sido feito em 2017 pelo Movimento Urbano de Agroecologia, né, de olhar para essa área central do município e olhar para essas práticas. Então, o projeto Ligue os Pontos se aprofundou e buscou atualizar esses dados dessa área mais central, e são dados que vão estar aí na plataforma Sampa Mais Rural, mas já falo para vocês em primeira mão que foram cadastradas aí por volta de 120 hortas nessa região do centro expandido, né, dessas hortas mais comunitárias. Então, é um número bastante expressivo de experiências, né, enfim, dentro dessa complexidade que eu falei, e isso sem contar hortas em escolas, que a Secretaria de Educação tem um levantamento bastante atualizado de um projeto, né, de hortas escolares, e hortas em UBS, que foram dados que a gente não conseguiu acessar por conta da pandemia, enfim, da dificuldade do teletrabalho, né, de todas essas questões, mas que também aí existe também um trabalho pedagógico de hortas escolares em hortas do programa Ambientes Verdes e Saudáveis da Secretaria Municipal de Saúde, que também compõe esse território e compõe um pouco essa tipologia do que a gente chama de hortas comunitárias, né? Então, acho que de forma mais geral, era isso que eu queria falar, também para não me alongar muito, a gente abrir para perguntas, mas é sempre importante a gente também lembrar dessas outras agriculturas e do quão invisíveis elas estão, e de que a gente precisa, de fato, construir aí um entendimento e uma estrutura pública para garantir que esses espaços de produção permaneçam, né, produzindo, porque eles trazem uma contribuição enorme na alimentação dos paulistanos atualmente, né. Então, um pouco era isso que eu queria falar. Beth, não sei se você vai voltar aí para fazer a mediação, mas, mais uma vez, agradecer aí o convite, agradecer a participação com vocês. Tenho muita admiração no Neto, na professora Luciana, no trabalho que eles estão realizando, e com certeza contamos com vocês aí para a gente conseguir garantir orçamento para a agricultura na cidade de São Paulo, estrutura para apoio aos agricultores, para a gente continuar esse trabalho bonito que os agricultores já fazem aí nos territórios, né? Super legal, aí a apresentação, né, as considerações do André também. A gente está batendo aqui 1h30 de live,
Então, a gente combinou de deixar esses minutinhos finais para apreciação dos comentários e perguntas do pessoal. Então, a gente está tendo muitos comentários, muitas perguntas, coisas bem positivas, né? Eu já vi também que a professora também já está respondendo alguns, o pessoal também está dando um suporte. No geral, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu tentar me achar nesse mar de perguntas. Posso fazer uma consideração, Beth? Só que eu acabei de ver aqui. Não, a Jaqueline perguntou que dados ajudam a identificar os desertos alimentares. Na Faculdade de Saúde Pública da USP, a professora Cláudia Bogos, existe ali um laboratório, né, que trabalha com nutrição e com alimentação na perspectiva da saúde pública. Eles têm feito um trabalho bastante sobre desertos alimentares, né? Então, acho que vale olhar o trabalho que tem sido realizado lá pela Faculdade de Saúde Pública, a professora Cláudia Bogos. Eles têm um trabalho bastante extenso sobre isso, e se eu não me engano a GV também, né, a Faculdade Getúlio Vargas também se aprofundou um pouco na conceituação de desertos alimentares, trabalhar um pouco com esse conceito. Desculpa, só eu vi aí. Não, perfeito. Vocês também estão conseguindo ver os comentários aqui no chat, porque aí o que vocês conseguirem também ir respondendo. Então, aqui tem alguns comentários, né? Da Lia, né? Que o André fez esse trabalho muito importante para o Liga os Pontos, né? A plataforma Sampa Rural vai também trazer todo esse levantamento das hortas urbanas, né, e as iniciativas atualizadas. Aqui, Posso André, fazer um comentário em cima da fala do André, Beth? Claro. Rapidinho. Eu gostei demais da tua fala, André, e eu acho que tem uma questão bem chave nessa história toda, e eu sou muito otimista, na verdade, porque eu vejo o crescimento desse tema ao longo dos anos, né? A gente está construindo uma possibilidade de políticas, e tem uma questão importante em toda a tua fala, que é a da própria formação sociopolítica do agricultor, né? A gente vê bastante, o Fábio, que é meu orientador, está trabalhando na AZL, e essa formação sociopolítica do agricultor, como se reconhecendo um detentor de direitos, né? De um sujeito de políticas públicas, etc., eu entendo que é muito importante. Então, todas essas experiências que você relatou, eu entendo que elas também são experiências muito importantes, você sabe disso, né? Está na tua fala, mas eu queria destacar experiências muito importantes de formação sociopolítica, né? De reconhecimento dessa identidade do agricultor, nesses municípios altamente urbanizados, né, que se a gente for olhar do ponto de vista do PIB, da geração de empregos, também é um númerozinho super pequenininho, né, mas que tem uma relevância muito importante para o território como um todo, né. Gostei demais da tua fala. Bom, pessoal, e... Eu queria... Diz, pode falar. Posso... Né? Não, eu queria só fazer um comentário sobre as duas, né, que foi muito legal, tanto da Luciana quanto do André, e eu acho que tem uma questão do Liga os Pontos, que eu acho que vai num ponto que vocês dois colocaram, né, que um dos compromissos que o Liga os Pontos tem é de replicabilidade da experiência, né, que nós estamos tendo. E nós estamos entrando, nós vamos agora, nós desenvolvemos um sistema de assistência técnica aberto que vai estar disponível para qualquer cidade que queira se apropriar, e a plataforma idem, né? Então, qualquer cidade que queira se apropriar da plataforma Sampa Mais Rural, ele vai estar aberto para as cidades. Nós vamos agora entrar numa fase de documentação da nossa experiência para deixar enfim, as dificuldades, os pontos positivos e problemas que tivemos e documentar toda essa experiência para que ela possa ser replicável. E vamos fazer um evento de replicabilidade mais para o final do ano, quando a gente tiver com tudo isso mais consolidado.
Só para uma coisa que o tempo não permitiu, e eu já fui acusado que eu estourei o tempo muito aqui, um programa que nós estamos fazendo agora que é muito interessante, é que a gente chama de produtor receptivo de escolas. Então, o produtor que recebe escolas públicas, da rede pública, para ter um dia de vivência rural, né? E que depois também visita um parque da cidade na parte da tarde, onde ele vai lá, ele vai ver como é que planta, como é que colhe, vai lavar alface, vai ajudar, vai comer na propriedade rural, vai escutar a história do produtor e vai ter essa experiência de campo. E isso é uma outra funcionalidade das propriedades desse território. Nós temos um número fantástico de escolas públicas que os alunos nunca tiveram uma experiência de campo, né? O tal do estudo de meio que os nossos filhos fazem, eles não têm oportunidade de fazer, e isso é uma geração de renda importantíssima para os produtores. Nós vamos agora fazer a adaptação das propriedades, incentivar a adaptação da propriedade, organizar os produtores para fazer a recepção de escolas. Que eu acho que é importante também para esse reconhecimento e essa visibilidade. E a replicabilidade do Liga os Pontos, acho que o primeiro passo dela vai ser para a própria cidade de São Paulo, para as outras, para a Zona Norte, para a Zona Leste, levar toda essa experiência para os territórios rurais que não foram contemplados com o Liga os Pontos, né? Eu acho que nossa esperança é essa, né? Obrigado. Perfeito. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui nos comentários do pessoal. Aqui a Raíssa, ela também gostaria de saber sobre a Comissão Municipal de Segurança Hídrica, né, mencionada pelo José, pelo Neto. Não sei se você pode falar mais um pouquinho sobre isso, Neto, sobre essa questão da segurança hídrica. Então, a Comissão de Segurança Hídrica, ela foi instituída recentemente em função do Plano Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos, onde tinha uma proposta de criar uma autoridade de saneamento, né? São Paulo, porque São Paulo não tem secretaria de saneamento, né? É a única cidade desse porte que não tem isso, né? Então, a transição está sendo feita nessa comissão, que é um fórum que reúne o pessoal da própria prefeitura, várias secretarias da prefeitura, do Estado, da Sabesp, e uma participação muito grande da sociedade civil, né? É uma discussão aberta, que ocorre às quarta-feiras. Depois eu posso pegar o contato dela, ela ocorre às quarta-feiras, agora está acontecendo de forma virtual. Tem participação da UFABC, está participando várias entidades, né, do Pacto pelas Águas, principalmente, está participando, o IDS está participando, e ela é aberta, então eu posso pegar o contato dela e colocar. Não recomendo que você participe na próxima, você vai ver a mesma apresentação que você viu hoje, vai ficar enjoada de ouvir sobre os Liga os Pontos, que nós vamos estar discutindo na comissão. Que bacana. Bom, é isso também. A gente tá rapidinho, muito bom saber que o saneamento rural vai ser considerado, né? No plano. Nós vamos entrar com isso. Com novas formas, novas tecnologias. Então, muito ricas as considerações. O pessoal também está comentando, né, sobre a importância da expansão do projeto Liga os Pontos, né, para as outras regiões metropolitanas, também até para o próprio município de São Paulo. Um levantamento importante. A Vera também, que está sempre nos acompanhando aqui, ela colocou sobre a ampliação das hortas urbanas, né, que faz parte do Plano Municipal de Segurança Alimentar. Então, é uma demanda que apareceu, né, nas 7 pré-conferências, né, do evento de 2019. Então, ela está colocando aqui esse detalhe importante.
A Maria Lúcia também está nos acompanhando, a Maria Lúcia que deu uma live sobre a questão, né, do rural metropolitano. O pessoal está pedindo o link também, né? A gente deixa o link aqui depois no final. Eu peço para vocês deixarem o link de acesso, tanto do projeto Liga os Pontos, desses levantamentos, para o pessoal poder depois acessar. E para quem está perguntando aqui que se a live vai ficar gravada. Para você que não conseguiu nos assistir por inteiro, pode ver depois, rever, que vai ficar aqui na página do Facebook da Desampa e no acervo do TEA Online. Aqui a Sofia, ela coloca uma pergunta, como vocês veem as possibilidades políticas de incentivo para a agricultura em terrenos urbanos mais centrais? Não sei quem pode responder. O André. Posso falar rapidamente. Bom, como a gente tem tido um crescimento grande, né, de hortas urbanas mais centrais, a gente tem pressionado muito para ter mais políticas de apoio a esse tipo de agricultura também, né. A meu ver, uma das principais é o programa Escola Estufa. O programa Escola Estufa foi um projeto da gestão Kassab, em 2008, que instalou diversas estufas nas várias subprefeituras da cidade, tinha uma estufa para cada subprefeitura, e eram dados cursos gratuitos para a população sobre agricultura, horticultura de forma geral. Quase como uma escola de jardinagem, né, que a gente tem ali no Viveiro Manequinho Lopes, no Ibirapuera, só que de forma mais descentralizada, né. Bom, foi feito no final da gestão, algumas estufas nem chegaram a ter cursos, e depois a gente passou um bom tempo com esse programa desestruturado, e há perspectivas de retorno dessas escolas estufa, né? Então a gestão atual se comprometeu em lançar um edital, a gente ainda está esperando esse edital ser lançado, de retomada de algumas estufas, pelo menos, né? E da gente ter esse trabalho um pouco mais descentralizado. Se a gente consegue ter, né, polos de agricultura urbana, né, nas diversas regiões aí, dessas regiões mais centrais da cidade de São Paulo, a gente consegue dar um pequeno passo, né, para começar a estimular as pessoas para que, de fato, ocupem terrenos, façam hortas, consigam, de alguma forma, trocar insumos, né, porque hoje em dia o que acontece é que é cada um meio por si. E se a gente começa a ter polos que centralizam as trocas, né, na agricultura urbana comunitária rola muito troca de sementes, troca de composto, às vezes pessoas fazem compostagem em casa, querem levar para algum lugar, não tem para onde levar. Se você tem um ponto no bairro, né, que centraliza mais isso e que promove cursos, promove encontros, a gente começa a fazer um certo apoio a essas áreas, e também começa a levar para as subprefeituras essas demandas, né? Hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande, que se você chega para a subprefeitura com um projeto de horta, provavelmente você vai receber um não, né? Um não, uma não permissão, porque o servidor público enxerga isso como uma demanda a mais, né? Que quem trabalha com áreas ajardinadas nas subprefeituras vê isso como uma demanda a mais, que vai ter que se responsabilizar, né? Então, como não existe essa prática, normalmente a subprefeitura vai negar, vai falar que não pode ser feito. Então a gente precisa começar a construir esse entendimento a nível local, de que as pessoas podem cuidar dos espaços públicos, né? As pessoas podem cuidar de espaços abandonados, podem contribuir para manter os espaços públicos vivos, porque o espaço público é espaço das pessoas, é espaço da cidade inteira, ele não é propriedade da prefeitura, né? É uma propriedade de todos os cidadãos podem ajudar no seu cuidado. Então, construir esse entendimento a nível local tem sido muito difícil, mas eu acho que isso pode, de alguma forma, auxiliar para avançar, né? E a gente também faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né, que a professora Luciana trouxe na apresentação dela, e a gente agora está a um passo de lançar o Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural da cidade de São Paulo. E a gente teve a preocupação de não só trabalhar com a zona rural,
mas com as ruralidades da cidade de São Paulo, né? Então, essas hortas comunitárias da região mais central, os agricultores da Zona Leste, da Zona Norte, entram dentro desse plano, e a proposta é a gente começar a estruturar as políticas públicas para favorecer todos os tipos de agricultura da cidade, né? Então, a gente está aí para lançar, provavelmente vai ser lançado até o final dessa gestão, e acho que é um passo importante para a gente começar a ter políticas, né, e voltar a fortalecer o ProAURP, né, que é um programa que já existe, já tem uma lei, já tem uma certa estrutura, a gente precisa fortalecer ele para abarcar esses outros tipos de agricultura que tem no município. Perfeito. Aqui também, como a gente está com 1h45 de live, eu acho que vou chamar os momentos finais e pedir aqui para o André, para a Luciana e para o Neto e para o pessoal aí que está dando suporte, depois responder pontualmente cada comentário, cada pergunta ali, interação que vocês estão recebendo. Vou adicionar aqui um comentário da Lela, né, que a diversidade dos produtores, além das diferentes paisagens, são questões fundamentais para políticas de incentivos e para uma análise mais precisa do uso dos solos no município e na macrometrópole. A Maria Lúcia também, né, diz que é importante revisar, aprimorar a zona rural, né, criar instrumentos para consolidar e incentivar a agricultura urbana nas suas diversas formas. E, bom, acho que é isso. Muitos outros comentários, vocês me desculpem se eu não cobri todos, são comentários muito, muito bacanas, interessantes do ponto de vista das políticas públicas, né, do rural metropolitano. Então é isso, pessoal. Acho que o debate foi muito importante para a gente apreciar os estudos do projeto Ligue os Pontos, um projeto muito rico, e também ver a complexidade que é o rural, né, a importância dos conceitos a serem construídos e trabalhados para a gente conseguir desvendar ou tentar minimamente trabalhar em cima do rural, né? Então, trabalhar junto com essas políticas públicas. Então, eu queria agradecer vocês. Foi muito bacana para mim também, foi muito rico estar aqui. Eu estou aqui também como mediadora, mas como uma aluna também, estou sempre anotando, escrevendo e aprendendo bastante. Queria agradecer, então, ao Neto, né, a Patrícia Sepp, que deu também o suporte, a Patrícia da Comunicação, também, aí do Neto, que também tem se empenhado em fazer acontecer, a professora Luciana Travassos, o André. Obrigada, pessoal. Gostaria também de agradecer a Rosana e o Alexandre, que é da equipe TEIA Parelheiros, que também tem dado um suporte para a gente, a Maria Lúcia também, né, por estar sempre nessa comunicação, uma grande parceira nossa ali do TEIA, o pessoal da DESAMPA, e vou deixar também aqui um comentário que a Jess pediu, que para a gente apreciar, que é muito importante, que é o papel aqui da DESAMPA, para dar um suporte ao microempreendedor, e também fazendo um chamamento do edital de 2 TEIAs que estão precisando aí, estão abertos para quem quiser pleitar, né, alguma associação essa que quiser pleitar a sua gestão no Jardim Heliópolis e acho que no Jardim Edite, se eu não muito me engano. Então, aqui tá comentários. Eu acho que é isso também, pessoal. Quem puder comentar no nosso feedback para falar como é que foi a atividade e sugestões, tá? Eu espero encontrar vocês em outras oportunidades também, de repente mais uma live. Então, é isso, pessoal. Vou encerrar aqui nossa live. Vocês têm mais algum comentário? Obrigado. Agradecer, obrigada a todos. Obrigado, muito obrigado. As falas, foi muito legal. Muito legal. A equipe Liga os Pontos agradece as contribuições e a oportunidade de ter debatido com vocês dois. E a iniciativa do TEIA é fantástica. Ótimo, parabéns para todos. Muito bom, gente. Muito legal. Obrigada a todos e todas. Então, tchau, tchau. Um bom almoço, uma boa tarde para vocês. Como é que sai disso aqui? Só sair. Live Studio, pessoal. Vou encerrar aqui.